Vamos reiniciar aí, pessoal. Nesse exemplo aqui, a gente utilizou um bem simples, justamente só para fazer o update, para a gente ver como é o processamento, né, da nossa, como é a chamada da nossa procedure, passando os parâmetros para ele fazer algum processamento. Logicamente, uma procedure em si não vamos ter somente update, insert, delete. A gente vai ter laço, a gente vai ter atribuição de variável, tá? Vai ter o cálculo, vai ser bastante código entre esse begin aqui, tá? A gente vai falar agora sobre o que? Sobre o parâmetro out, que a gente comentou. O parâmetro in é o parâmetro padrão. Ele é usado para quê? Justamente a gente pegar e fazer com que parâmetros sejam colocados dentro da nossa procedure, né? O parâmetro out a gente precisa especificar. Ó, então, out aqui e out aqui. Ó. Tá? Deixa eu copiar tudo para justamente mostrar aqui em código. Então, vamos lá. Ó. Aqui, create or replace procedure, que é query emp. Query emp é o nome da minha procedure, né? Deixa eu só puxar para cá para vocês verem. P underline id é o meu parâmetro, correto? Chamado id. In. Ele é do tipo in. Input aí, ó. Employees.employeeID%type. Então, ele está indo lá na tabela employees, no campo employee ID, está pegando o tipo dele e me atribuindo a PID aqui, ó. P underline name é de um tipo out. Isso daqui precisa ser explícito agora, ó. Eu preciso colocar. O in é opcional, mas out, in out tem que colocar. Ele está pegando o quê? Lá da tabela employees, last name, %type. Então, provavelmente, o last name deve ser um varchar 2 lá. Eu não sei de qual tamanho. Enfim, aqui ele está pegando o tipo e está me jogando em pname. psalary out employees.salary %type. Ó, ele está pegando o tipo de dado da tabela employees do campo salário e jogando para esse p underline salary aqui. Ó. Depois aqui, is begin select last name salary into pname psalary. Quem são esse pname psalary? Parâmetros, ó, esse cara aqui e esse cara aqui. É dessa forma que a gente coloca então valores dentro de um parâmetro. Essa é uma das formas e a mais comum, com o into, ó. Tô dando um select, o valor que isso daqui tiver vai ser colocado aqui, ó, nesses dois caras. From employees where employee ID igual a PID. O PID é parâmetro também, não é? Só que eu vou digitar qual é o PID aqui, ó, na entrada. Esses dois caras aqui, então, são iguais, ó. Esse e esse são iguais. O last name, blue, ó. Aliás, o pname e esse pname aqui são iguais. E o nosso salary e esse psalary aqui são iguais. Né? Aqui, ó, o last name, o valor que tiver no last name vai ser passado para onde? Para pname. O valor que tiver em salary vai ser passado para psalary aqui, ó. Aonde ele achar, ele vai colocar. E depois vai retornar nessas duas variáveis out aqui, são variáveis de retorno. Então, uma procedure no Oracle, na verdade, ela pode retornar com esse tipo aqui, ó, de argumento, parâmetros de saída, tá? E eu estou passando o quê? Mais de um valor, ó. Uma única procedure está me retornando dois valores diferentes aqui, tá? End query. Então, vamos lá, ó, vamos compilar essa procedure aqui. Create or replace procedure query emp. Ó, procedure query emp compilada. Se a gente der um refresh aqui, ó,
a nossa query emp aqui, ó, que acabou de ser criada. Correto? Agora a gente vai chamar isso daí, ó. Eu não tenho saída, eu não tenho variável de saída, então aqui eu tenho que testar num bloco anônimo. Eu vou chamar minha procedure em um bloco anônimo. Tá? Ó, set server output on, declarando duas variáveis, vemp name e vemp sal. Que tipo que elas são? Employees.lastname%type e employees salary%type. Ó. São duas variáveis normais que a gente está passando aqui, declarando. E agora, ó, a chamada aqui dela, ó, query emp, estamos passando a variável 171, que é o quem? Que é o meu ID do funcionário, e ele vai me retornar nessas duas variáveis aqui, ó, vemp name e vemp sal, que são nada mais, nada menos que essas daqui, ó, que são declaradas aqui, ó. Então, eu estou passando um parâmetro de entrada e está me retornando dois aqui, ó. Eu já passo as variáveis de saída. Ele vai me retornar aqui, ó. Depois eu vou querer mostrar aqui, ó, dbms output putline, quem é o valor, tá, do vemp name e do vemp sal dele aqui, ó, que ele acabou de me atribuir para esses dois lugares. Correto? Então, ó, essa daqui é um teste que a gente está fazendo para chamar o query emp, tá? Ó, Schmidt ganha $7.400. Correto? Então ele está indo, consultando, fazendo uma select, colocando nas variáveis de saída e passando aqui agora para a gente. Legal, né? Dá para fazer isso daqui com tudo dentro agora do PLSQL. Dá, por exemplo, para vocês fazerem listas, não só fazer retorno de uma variável por variável. Né? Ah, posso passar outro parâmetro aqui, ó, valor 151, provavelmente outro funcionário, não sei se existe, tá? Para falar a verdade. Mas se não existir, a gente dá um select. Ó, o 151 é o Banster aqui, ó, ganha $9.500. Correto? Isso em Procedure, a gente tem então esse argumento de variável de entradas e variáveis de saída. Agora, tem outro tipo de parâmetro que é in-out ao mesmo tempo. Ela é uma entrada e no mesmo valor de entrada pode ser uma saída. Tá? Serve para quê? Geralmente para economizar um pouco mais de bytes. Se você está limitado, por exemplo, dispositivos móveis que tem mais limitação, poderia ser feito dessa forma. Tá? Mas enfim, geralmente a gente não utiliza muito o in-out. Geralmente a gente utiliza ou in ou out, que lá fica bem claro o que é uma e o que é outra. Pode ser passado um valor para a procedure que pode ser atualizado, ou seja, o mesmo valor do parâmetro pode ser atualizado durante o processamento de linhas na procedure. Então aqui, ó, a gente vai ter esse cara aqui, ó, como exemplo. Tá? Create or replace procedure format phone. Ó, p phone no ou number é de um tipo in-out varchar 2. Beleza. Ele é do tipo in-out. Eu vou passar algum valor para cá e ele vai me retornar algum valor com essa mesma variável. Begin. Pphone no igual a... Aqui ele está fazendo uma formatação. Tá? Ó, pegando a sub-str do primeiro ao terceiro dígito, colocando um... abre e fecha parênteses, depois pegando do quarto mais 3 dígitos, né? Colocando depois um traço, depois do sétimo dígito para frente, tudo. Tá? Então ele está me formatando. Eu estou passando um número de telefone para ele, e ele vai lá e me traz o quê? Um número formatado, na mesma variável. Tá? Então, ó, rodando esse cara aqui. Beleza. Procedure format phone compilada. Se a gente der um refresh aqui, ó. Format phone foi criado agora, ó. Agora a gente vai chamar ela. Tá, ó. Poderíamos passar por begin end, mas essa forma aqui é um outro jeito de a gente pegar e passar parâmetros para dentro de uma procedure. Não é tão utilizada quanto a outra, mas é mais para ilustrar aqui, ó.
variable bfone no varchar 15. Execute bfone no igual a recebe 800.633.0575. Isso daqui, então, ó, é o que a gente vai passar. Tá? Execute format phone, o valor que eu digitei aqui, ó, que seria isso. Então, esse valor aqui vai vir para esse cara aqui, ó. E depois print bnofone. O bfone no aqui, ó, vocês estão vendo que é a mesma, não é? Eu não declarei mais nenhum valor de variável. Esse mesmo valor de entrada vai me transformar aqui em um outro valor formatado de saída. Tá? Então, ó, você executar esse cara, entrou os 800.663 e saiu isso daqui formatado, ó, com parênteses e com traço, ó, a formatação certinha de um número, com a mesma variável, com o mesmo parâmetro no caso, né? Então isso daí é um exemplo de variável de entrada e saída, tá bom? Não é tão utilizado, mas é possível estar fazendo dessa forma também. Bom, passagem de parâmetros. Como chamamos um subprograma ou uma procedure, você pode escrever parâmetros atuais usando as seguintes opções. Posicional, que é o que a gente fez aqui. Exatamente a posição que o parâmetro está é o que a gente está passando certo já para o chamado da função, da procedure. Nomeado, lista dos parâmetros atuais em ordem arbitrária, usando o operador igual maior, como se fosse um operador seta aqui. A gente não precisa obedecer exatamente os parâmetros que a gente tem na ordem. Você pode colocar qualquer ordem, desde que você especifique quais são os parâmetros, em ordem arbitrária aqui, ó, tá? Para associar a nomeação do parâmetro formal com o parâmetro atual. Ou misto. Lista de alguns parâmetros atuais com posições e alguns com nomeados. Geralmente não é tão utilizado, mas também o Oracle aceita. Antes do Oracle 11G, somente a notação posicional era suportada. E é por isso que ainda é mais usado. Tá? Na migração dos Oracles, continuou-se dessa forma. A partir da versão 11G, notações nomeadas e mistos podem ser usados para especificar algum argumento na chamada de subrotinas. Então, ó, aqui eu tenho o nome e o PLOC, correto? O nome é o nome do departamento e o PLOC é aqui, a localização. Ó, aqui, ó, departments.location.id, department name. Todos eles estão sendo pegos pelo %type, ó. Tá? Então, o tipo de dados que eu tenho lá na minha base é o tipo que está vindo para cá. Insert into departments, department ID, department name e location ID. Values, departments_sec.nextval. Isso daqui, ó, é um objeto lá da base de dados chamado sequence, tá? Nós estamos dando o nextval, que é o próximo valor que essa minha sequence tem. Se estava no 1, vai para 2. Se estava no 2, vai para 3, e assim sucessivamente, tá? Pname e ploc são os mesmos daqui, ó. Pname é esse cara aqui, ploc é esse cara aqui, ó. O valor de parâmetros que foram passados para a minha procedure vão vir para esses dois valores aqui, ó. Tá? Então ele vai dar um insert. A hora de a gente passar, a hora que a gente chamar isso daí, pode ser chamado realmente na posicional, training, por exemplo, e 2500. Ou a gente pode dar a nomeada. Só que aí a gente precisa do nome dos parâmetros. Ploc indica 2400. Pname indica education. Então aqui eles estão invertidos, correto? Mas como eu estou dando o nome deles aqui, ó, o Oracle vai lá e vai entender também posição nomeada. Tá? Então vamos criar esse cara aqui, ó. Vamos lá. Create or replace add depth. Então, ó,
O ADD Dept só está fazendo insert para a gente, tudo bem? Ó, o código dele está bem simplesão, tá? Esses dois parâmetros aqui, pname e plock, vão ser passados, que por sua vez o pname e o plock aqui, ó, vão estar no insert, tá ok? O next var é uma função, próximo número, né? Então vamos lá, é uma função, é uma sequence, é um objeto. Ó, procedure add em dept compilada, beleza? Então se a gente vir aqui, ó, refresh, ó, o add dept está aqui, ó, beleza? Bom, vamos lá, vamos chamar esse cara aqui agora, ó. Passando a posição, a notação posicional é respeitar. Primeiro não vem o nome, para depois a localização ali, ó. Correto? Então aqui, primeiro o nome, para depois a localização. Lock, deixa eu ver, location 2500. É localização. Tá? Então vamos dar um execute aqui, ó. add emp, add dept. Add dept é o nome aqui, ó, da minha procedure. Ó, exatamente o nome dela. Passando os dois parâmetros aqui, ó, nessa ordem. Tá? Então, ó, é para ele dar um insert na tabela de departamento. Vamos executar. Espera aí. Estou no modo debug aqui, pessoal. Espera só um instante. Eu entrei dentro da procedure, espera aí. Ó, é aqui, ó. Então vamos executar. Beleza, ó, PLSQL processou com sucesso, né? Se a gente vir agora aqui, ó, e dar um select na departamento, select asterisco from departments, é para ter esse training aí, ó, training de 2500. Provavelmente vai estar lá na última. Ó, aqui, ó, 280 foi o que a sequence gerou, training location 2500, foi o que a gente fez. Não. Ainda não efetivou. Não. Oi? Não entendi. Está temporário. Enquanto eu não der o commit, já era, ele não vai fazer. Se eu fechar a sessão, a gente vai perder esse cara. O certo, se eu tivesse que realmente já fazer, eu daria o commit aqui, ó, dentro da própria procedure, tá? Aí ele fez a inserção, comita, fez a inserção, comita, tá? Aqui, como é só teste, por isso que eu não estou dando um commit aqui, mas se a gente for fazer realmente num servidor de produção, eu teria que ter, tá? Agora aqui, ó, nessa forma aqui, eu não estou colocando a chamada na ordem, mas eu estou colocando o nome aqui, ó, do parâmetro e estou falando qual é o valor dele. Estou colocando o nome do parâmetro e estou falando qual é o valor dele, ó. Então, dessa forma, a gente não precisa mais obedecer os parâmetros exatamente na ordem que eles estão criados. Mas, em compensação, eu preciso colocar qual é o nome do parâmetro. Tá? Onde você vê o nome do parâmetro? Depois de criado aqui, ó, all add emp, aqui, ó, dept, na verdade. Se você abrir ele aqui, ó o nome do parâmetro aqui, ó. Então, por aqui vocês conseguem ver quais são os parâmetros possíveis de serem passados e aí passar por essa notação aqui nomeada. Correto? Então, dessa forma aqui, ó, dá pra gente pegar 2400 e education ali, ó. Beleza. Se a gente der um select de novo na tabela departments, ó, aqui, ó. Tá? A sequence gerou esse 290, o education foi o que eu coloquei aqui, ó, e o 2400 também foi o que eu coloquei aqui, ó.
Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue estar fazendo chamadas aí um pouco diferentes, né, do que a tradicional que a gente já sabe. Tá? As novas linguagens de programação já tem esse recurso também. Java, o C Sharp, não é mais só posicional. Dá para vocês pegarem e passar o nome do parâmetro também. Dá para utilizar um opcional default, né, ó. Define um valor padrão para o parâmetro e provê flexibilidade na combinação posicional nomeada e em passagem de parâmetros. Bom, aqui a gente vai alterar aquela procedure lá, o addDept. Tá, ó. Como a gente está dando um create or replace, pessoal, então a gente está, na verdade, repassando. Se eu der um replace na procedure e eu não tiver backup dela, já era, tá? Então, não é legal vocês fazerem direto. É legal vocês terem documentado um script mesmo, se precisar restaurar, tem ali a documentação. Tá? Create or replace procedure, então ele vai dar um replace nesse cara aqui, porque já existe. Pname, ploc aqui, ó. Departments, department name, departments location. Ó, default 1700. O que acontece aqui então? Se eu tenho um default 1700, se eu não colocar o location como parâmetro, ele vai começar a pegar os 1700. Certo? Se ele colocar, beleza, a prioridade vai ser o que você passar. Tá? Então é essa forma aqui que a gente vai pegar e vai alterar. O resto da procedure é igual, ó, insert into, tá? Então, ó, rodamos aqui, beleza, procedure compilada, ele pegou e atualizou esse cara aqui para mim. Tá? Agora a gente vai pegar e vai tentar chamar ela aqui, ó. Execute addDept. Opa, se a gente fizer só isso daqui, ele vai dar certo? Ele fez. Só que vamos ver o que a gente inseriu dentro da dept ali, ó. Oi? Só foi o local? Não. E foi mais o quê? Foi mais a numeração. Porque a numeração é um next val de qualquer jeito, a gente não influencia nele. Select asterisco from departments. Eu vou ver o último valor, tá? Ó, os 1700, beleza, tá aqui. Os 300 tá aqui. E esse desconhecido aqui é o quê? Vamos ver a nossa procedure aqui de novo. Ó, na verdade eu só tinha mostrado esse para vocês, né? Mas o outro também, ó, a gente colocou um default ali, ó. Se, né, não for digitado nada, ele está recebendo o valor desconhecido por padrão. Tá? Aliás, aqui a gente está dando dois pontos igual, né? Dois pontos igual, ele está atribuindo esse valor aqui, ó. Beleza? Então é por isso que ele deu lá o desconhecido, o default, que a gente não precisou fazer nada, ele pegou esse valor aqui. Agora, vamos ver aqui se o resto vai dar. Execute addDept, propaganda, eu estou passando um valor aqui, ó, certo? Primeiro parâmetro, e ploc recebe 1.200. Beleza, agora eu não vou usar o default mais do ploc. E também o propaganda deveria ser ele, né? Ó. Executamos. Vamos dar um select aqui. Ó. Vocês viram aqui, então, que esse cara, o dois pontos igual, e o default, ele tem o mesmo efeito? Então, se eu colocar aqui o dois pontos igual, um valor, ou eu colocar um default e um valor, vai ser na mesma. Se eu tiver algum valor, ele sempre vai priorizar o valor passado. Se eu não tiver nada, ele vai utilizar esses caras aí. Correto?
Então dá para a gente pegar e montar bastante coisa em cima disso daí. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, execute até D, plock de 1200. Ele vai inserir um next val lá para mim, seria lá, eu acho que o 310. Ele vai inserir um desconhecido, que é o valor default, e o plock vai estar com os 1200 agora, né? Porque eu estou passando explicitamente o que a gente quer. Então, ó, dei o add, fiz a inclusão, vou dar um select nele. Ó, 320, beleza, inseriu. Desconhecido, seria o default, e os 1200, que é o que eu passei agora, não é mais os 1700, que é o default. O meu valor passado tem mais prioridade. Tudo bem aí, pessoal? Ok? Bem legal, bem flexível essa parte aqui do PLSQL, né? Para a parte de programação, muita coisa a gente consegue fazer as procedures dentro da nossa base, e a parte de programação só chama ele aqui, ó. Tá? Lembrem-se que na maioria dos dados vocês têm manutenção deles, né? Inclusão, alteração, exclusão e consulta. As consultas vocês podem utilizar as views para justamente ser mais fácil de usuário utilizar, né? Para inserção, alteração e exclusão, vocês podem utilizar as procedures para dar manutenção nos dados que vocês têm. Correto? Bom, você pode chamar procedures usando blocos anônimos, você precisa ser dono da procedure para ter o privilégio de execute. No nosso caso aqui, nós somos donos. Ok? E depois tem mais exercícios aqui sobre blocos nomeados agora. São 5, 6 exercícios só. Não são tão difíceis, não. Pessoal, perguntas? Não? Tá? A parte do PLSQL, ela é grande. Isso daqui é uma parte, a primeira partezinha que a gente vai ver. Obviamente, o nosso curso inteiro, pessoal, a gente não vai conseguir ver inteiro o PLSQL. Tá? Na Oracle, quando você faz um curso mesmo de PLSQL, são 2 módulos, né, básicos. Então, cada módulo tem 40 horas. Seriam 2 de 40, seriam 80 horas básicas. Aí você quer se especializar e dar TANI, aí é outro módulo também. Vai para 120 horas. Coisa que a gente não vai ter esse tempo, logicamente. No curso a gente tem 60, não tem nem como a gente dar tudo. Tá? Mas é uma linguagem muito boa. Eu, pelo menos, gosto demais do PLSQL. Demais mesmo. Lembra muito a linguagem C. Tá? Ela é tão robusta quanto a linguagem C. Tá? E é uma linguagem bem flexível. Muito flexível mesmo. Dá para a gente aproveitar muita coisa da linguagem. Tá? Beleza. Então, por hoje é só aí. Se quiserem vendo lá os exercícios, também podem ir fazendo. Aí já vai ajudando a vocês fixarem um pouco mais os comandos.